Minha gente, boa noite, boa noite. Então, mais um dia de Zuela, meu povo. Hoje é terça-feira, 13 de janeiro de 2026. O 13º 2026 vai ser um ano. Vai ser um ano e tanto. Porque só no mês de janeiro, as macas aqui não acabam. É muito assunto. Muito assunto. Mas nós estamos aqui. Estamos aqui para zuelar com o povo. E hoje voltamos a tocar na mesma tecla. Uma tecla que dói. Tem que ver com abuso sexual. A Polícia Nacional voltou a apreender cidadãos envolvidos em abuso sexual. E um deles era o namorado da vítima. Liliana Vitor, Lelu, Tondozuela. Mais um vídeo foi posto a circular nas redes sociais. A Polícia Nacional deteve 3 cidadãos implicados nos crimes da associação criminosa pelos mesmos terem abusado sexualmente de uma cidadã inconsciente. Também foi desmantelada uma associação criminosa que realizava crimes de abuso sexual. Aliás, estão lembrados de um vídeo que foi publicado e viralizou nas redes sociais e que um grupo de indivíduos criminosos estão a realizar um crime de abuso sexual a uma jovem de 29 anos de idade. Presume-se que eles terão dado uma substância, psicotrópica jovem e, portanto, gravaram as cenas todas que eles quiseram fazer enquanto praticavam este crime. Fruto das ações também direcionadas, sequências investigativas que foram... Para consumir. Então, como já estava completamente bêbada, o meu namorado chega, me convida para sair. Eu também pego, aceito. Então, esse de sair, pagou... Fomos na casa do senhor. Fomos na casa do senhor, ele pegou o dinheiro básico, deu para o senhor para nós ficar lá. Daí nós ficamos, fizemos amor. Naquele momento eu peguei, apanhei sono. E ele pega, vai mais chamar os amigos deles. Naquele momento que ele foi chamar os amigos, já fiquei completamente a dormir. Já fiquei completamente dopada mesmo. Já acordada, Maria, nome fictício, se depara com 3 homens. Meu namorado, não era ele. Quando levanto, encontro eles 3 completamente nu. Daí eu pego a minha roupa, vesto, fico sentada no cadeirão com a minha cara baixa. Daí se concentrei, peguei, levantei, fui para casa. Nunca esperei isso dele. Eu aceitei numa boa. Ele é que foi malandro. O acusado, suposto namorado, diz que nunca conheceu a jovem até aquela noite e que teria pago 5.000 kwanzas em troca de ter relações sexuais. Ela me disse que não, tem 5.000 kwanzas para me dar. Para dormir comigo, eu falei, não tenho esse dinheiro, mas estão 2.500. Ela me pergunta que vamos fazer a hora de pagar uma pensão. Eu disse, não tenho dinheiro para pagar a pensão. Mas vamos aqui na Casa do Fogo, ela até conhece bem o senhor, Sabino. Nunca foi minha namorada. Mentira. Eu tenho um filho, eu tenho uma mulher, ela não é minha namorada. Esta é uma situação triste. Muito triste. A jovem, a pensar que estava então a ter relacionamentos ou relações sexuais com o seu namorado. Isso é muito triste. Isto é muito triste. Até onde vai a maldade humana? Como é que um jovem comporta-se desta forma com a sua namorada? Ela tem consideração por si.
Ela sabe que você é o namorado dela. E você, sem escrúpulos, sem caráter, chama os seus amigos. E os seus amigos também, desprovidos de humanismo, fazem isso com a sua namorada. Que tipo de homem vocês são? Que não colocaram a mão na consciência para perceber que era namorada do vosso amigo. Se estava bêbada, se não, ela merece respeito. É uma dama, é uma mulher, merece respeito. Não façam isso. Não façam isso. Então ela confiou a sua intimidade. E você faz isso. Ainda tens a audácia de chamar os teus amigos para fazerem isso. Como é que ela vai olhar para si, para os seus amigos? Como é que os seus amigos vão olhar para ela de agora em diante? Como? E chamar aqui a atenção da sociedade para um aspecto muito importante. E hoje, dadas as situações que têm estado a circular pelas redes sociais, hoje, por acaso, pus-me a debater sobre muitos assuntos polêmicos com uma amiga. E vou-vos dizer uma coisa. Nós homens, porque temos um sistema que, infelizmente, também ainda nos dá muitos privilégios. Nós estamos a magoar mulheres incríveis. Mulheres que vão ter dificuldades de manter relacionamentos com outros homens porque fomos nós exemplos maus. Ela infelizmente não vai conseguir acreditar no Alexandre, no André, no Capitão, porque eu fui mau com ela. Traí, bati, fiz uma série de coisas erradas. Mulheres, minhas irmãs, minhas mães, não se permitam estar em relacionamentos abusivos. Eu cresci num meio onde havia violência doméstica, infelizmente. E falo para si, que está a passar por isso. Você não é culpada. Não. Você confiou em alguém, você acreditou nessa pessoa. Essa pessoa é que não tem caráter. Essa pessoa é que é má. Você não. Então não fique aí. Saia daí e corra. O mais rápido possível. Vai à polícia. Agentes da polícia. Não é para negligenciar uma denúncia dessas vindo de uma mulher. A sociedade está terrível. Nós não estamos a proteger as mulheres. Precisamos de proteger as senhoras, as nossas filhas, as nossas irmãs de abutres como estes. Precisamos. E recentemente, permitam-me falar disto, houve uma marcha aqui, em São Paulo, onde até, segundo informações, estava autorizada pela Polícia Nacional e o Governo Provincial de Luanda, salvo erro. E sei que também nessas manifestações tem havido muitas aproveitações. Muita gente aproveita-se da situação para criar 1000 outras situações. Presumo que não tenha sido o caso. A polícia efetivamente tem as suas razões para agir da forma como agiu. Compreendemos.
Mas é importante compreendermos que quando nós calamos a mulher, a voz da mulher, nós estamos a calar uma sociedade inteira. Vamos ter atenção a isso. Porque ninguém aqui está a bater bem. As pessoas estão más. Estão muito más. Fica o recado. Não vou falar muito. Vamos seguir. Mais de 4.000 famílias na zona do Benfica ficaram privadas do fornecimento de energia elétrica da rede pública, em consequência de um acidente ocorrido na madrugada de hoje. O acidente que envolveu um caminhão contentorizado, sendo que o motorista, infelizmente, o motorista do caminhão teve morte imediata. Do acidente resultou ainda o derrube de 2 postes de média tensão da ENDE, o que provocou o desvio do trânsito automóvel durante quase toda a manhã desta terça-feira. Simão João, Zuela aqui, vai ganhar, meu irmão. As primeiras horas da manhã desta terça-feira foi de muitos constrangimentos para os automobilistas e população que se movimentam com frequência na zona do Benfica. Em causa esteve um acidente que envolveu um caminhão de 40 pés contentorizado, cujo condutor teve morte imediata, segundo informações recolhidas no local junto das autoridades policiais. O trágico acidente provocou engarrafamento, enchentes nas paragens e a caminhada de muitos cidadãos, como foi o caso de Martinho Bartolomeu. Estamos a vir a pé, a partir lá do Unibelas. Os carros estão a manobrar, os táxis estão a manobrar ali, estão a vir. E nem sabíamos o que estava se passando de concreto aqui. Agora que caminhamos, chegamos, encontramos esse acidente. Muito preocupante e também está a criar muitas situações. Primeiro, é atraso para o serviço e até lamentos àqueles colegas que são do biométrico. Hoje, a esta hora, assim, já devem estar com faltas e sem saber o que está a se passar. Mas estamos aqui nessa situação meio caricata. O acidente de viação prendeu a atenção de muitos cidadãos. Luís Moraes, que apesar de não ter testemunhado o ocorrido, deixou um alerta para os condutores. As pessoas têm que ter máxima prudência, porque esta é uma via que vem de lá, né? Como se diz, uma via expressa, então deve ter maior cuidado. Temos sinais que nos indicam que aqui tem uma entrada, uma curva por ali, então é preciso o motorista terem calma na questão da condução. Entre os prejuízos estão a queda de 2 postes de média tensão e o corte parcial do fornecimento de energia elétrica para pouco mais de 4.000 famílias, conforme avançou a Rede Girassol, o técnico do Gabinete de Informação da ENDE, Osvaldo Quilo. São ativos de redes que ficaram danificados, são 2 postes de média tensão e as respectivas as linhas, que são os cabos. O maior prejuízo, para além da queda dos ativos ou da destruição dos ativos, é a falta de energia que algumas famílias estão a sentir. São mais de 4.000 famílias que, infelizmente, inicialmente estão afetadas com esta situação. Mas, conforme podem ver, já temos no local a equipa técnica que está a fazer o levantamento e também já começou a fazer os primeiros passos, a dar os primeiros passos para que consigamos então restabelecer o normal fornecimento de energia elétrica, inicialmente para as famílias, enquanto que alguns estabelecimentos que temos aqui, como são essas unidades hoteleiras, vão ficar temporariamente privadas de fornecimento de energia elétrica. A intervenção agora que está a ser feita é a remoção dos ativos danificados e quando se terminar a remoção desses ativos, vai-se então fazer aquilo que é a implantação de novos postes e tudo estamos a fazer para que grande parte das famílias afetadas tenham então o fornecimento de energia elétrica restabelecido. Em consequência do acidente, o movimento rodoviário teve de ser desviado, provocando filas intermináveis de veículos que faziam a rota em direção ao Benfica. Chamar aqui a atenção aos automobilistas. Prudência. Muita calma. Muita calma. Eu, no início do programa, disse que o ano só está a começar
e este é o 13º dia do ano. É importante que você, caro automobilista, opte sempre pela condução defensiva. Para que acelerar muito, se todos nós vamos chegar? Para quê? A vida é daqui para aqui. É daqui para aqui. Precisamos valorizar a vida. Muita calma, muita atenção. É preciso prudência. Porque senão vamos chegar aonde? Já se olhou para os prejuízos de tudo isso? Alguém perdeu a vida. Alguém perdeu a vida. Ainda o Estado tem certamente muitos prejuízos. Não precisamos. Prudência. Prudência. Se faz favor. Vamos seguir e voltamos novamente à polícia. Então. Pelo menos na Maianga, o policiamento de proximidade está a acontecer. No bairro Xabá, uma zona historicamente conotada com a criminalidade, a polícia iniciou nesta zona uma operação que visou então estreitar a relação dos moradores, mas as opiniões aqui foram divergentes. Enquanto uns sentem que há tranquilidade, outros não. Outros ainda dizem que não, há insegurança, a polícia tem de trabalhar mais aqui. E foram estas as opiniões que nós pelo menos ouvimos dos moradores da Maianga. Zuela. Na senda do combate à criminalidade, o Comando Municipal da Maianga levou a cabo o policiamento de proximidade no bairro Xabá, tido por muitos como uma zona perigosa. Já podemos andar qualquer hora, mandar nossos meninos qualquer hora. E graças a Deus a criminalidade não está muito avançada como eu encontrei o bairro. Era mais assalto na rua, de pasta, estão a vir nos hospitais assaltar as pastas. Às vezes estás a mandar alguém no bairro, vai com o teu dinheiro, mas graças a Deus, pelo trabalho da polícia que está até entrar toda hora no bairro, fazer vistoria, graças a Deus está a diminuir bastante. Como é que estamos aqui o bairro? Estamos a fazer um trabalho de proximidade, queremos saber como é que está o bairro, se tem segurança, e queremos ouvir do nosso município. Ainda está calmo, entramos bem. Entraram bem? Ainda parado, Alguns relatam que o bairro já está calmo, mas outros relatam o aumento da criminalidade. Xabá não está calmo, são mesmo nossos irmãos, nossos putos pequenos que mexem com o Xabá. E eu só quero que tá aí, fazer nosso trabalho, trabalhar direito, meter a população tranquilo, é só isso. Estou a ouvir pessoas a gritar, clamar por socorro. Eu não posso ouvir às 5h30 aqui. Não posso, porque eu me lembro, já me colocaram 2 vezes com faca. Eu a vi com a panela de sopa. Então, se eu dizer que não tem barulhagem, estou a mentir. Também tomamos boa nota e também queremos exortar que não se faz segurança pública só com as forças de defesa e segurança. Os munícipes devem participar também, devem denunciar, porque quem está a prevaricar e praticar esses casos no interior do bairro são os nossos irmãos, nossos filhos, as nossas famílias que vivem no bairro. Esse bairro, dentro desse bairro é feito por uma raiz. Aqui tem um pau e chegar no meio os becos dividem. Então você precisa saber de onde é que eles foram de concreto. Mas desde já tem havido melhoria nesse aspecto. Edmar Barros, comandante municipal da Maianga, incentiva a população a cultivar o hábito de denúncia. Os nossos munícipes também devem participar denunciando, porque quem tem cometido isso são nossos irmãos, nossos primos, porque nós todos estamos no bairro, não saem de um outro bairro para vir cometer aqui nesse bairro.
Então não se faz segurança pública só com a polícia. Os munícipes devem também participar, denunciando. Nós estamos a distribuir também os nossos contactos, bem como o contacto da esquadra, para qualquer situação denunciarem e a polícia intervir. É o Xabá. É o Xabá. Pelo menos a polícia manteve esta relação de proximidade com os moradores para saber o que é que realmente se passa. Como é que vocês estão a dormir? Há tranquilidade ou não? Uns disseram que há tranquilidade, mas eu também já sei que uns também ficam com medo de dizer a verdade. Pá, vou dizer a verdade, depois são mesmo eles lá para as tantas que vão vir aqui me fazer mal, então está tudo bem. Não, tem de colaborar com as autoridades. Mas se está tudo bem, também está tudo bem. Falou a verdade e a vida segue. A polícia tomou nota. Agora, os outros também disseram: chefe, aqui está mal. Está mesmo mal. E os que estão a fazer isso não são pessoas de longe. Não vivem distante. São mesmo os nossos irmãos. Então, chefe, façam o vosso trabalho. É assim. Então, bom bem só, vão encontrar quem é que está a tirar o sono da comunidade. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Até já. Estamos de volta. Este é o programa da família angolana. Eu, Zuela, meu povo. Manaminga, tia João, tia Teté, tia Teresa, tia Cati, tia Madalena, tia Belita, tio Minguito. Boa noite. Como estão? Espero que estejam a gostar do programa. As jovens também assistirem o Zuela. Gelson, Bruno, Ivanilson, deixa-me aqui pensar de nomes assim, jovens. Alexandre, Daniel, são muitos nomes. Muito boa noite, jovens. Espero que estejam a gostar do Zuela. Também há jovens a assistirem. Daiane, Jurelma, Isa, mas quem? Belucha, Mãezinha. Boa noite. Espero que estejam a gostar do nosso programa. Mesmo. E olha, infelizmente, voltamos aqui a falar de um caso de polícia. E o que é que aconteceu? Um padre italiano foi agredido por um cidadão na província de Benguela. E nesta segunda-feira, a Rede Girassol ficou a saber que a Polícia Nacional deteve no último fim de semana o presumível autor da agressão ao padre Luigi de Liberale. É um padre italiano, missionário católico dos Salesianos de Dom Bosco, na província de Benguela. Agora, imagina a grande novidade. O acusado
A pessoa que está a ser acusada de agredir o padre, você não vai acreditar. É a pessoa que prestava serviços à paróquia. E ele já foi ouvido. Já foi ouvido. Tudo isso aconteceu na paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes. Acompanhe essa história, porque vem da província de Benguela, Zuela. O Comando Municipal da Polícia do município dos Navegantes já deteve o suposto agressor, que terá desferido um golpe na cabeça com recurso a esta barra de metal ao padre italiano em serviço na Diocese de Benguela. O superintendente Ernesto Chiwale explica que o cidadão detido era um prestador de serviço da paróquia. Estamos aqui de um cidadão de 32 anos de idade, que é residente no bairro da Bela Vista Baixa e tem estado a prestar, eventualmente, alguns trabalhos solicitados por aquele mesmo complexo. Este cidadão, no dia do facto, esteve lá no período diurno e presume-se que à noite fez-se ao local com o intuito de aceder ao escritório no sentido de subtrair bens que ele domina e, portanto, tem estado a verificar conforme vai prestando os serviços lá mesmo naquele local. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela apela às empresas o reforço da segurança privada para que se evite danos nas empresas sob proteção armada. Em situação de suspeita de estar a ser violado o seu espaço, ou a sua instituição, ou o seu estabelecimento, nunca enfrentar o perigo, nunca enfrentar a ameaça. Devemos recuar, solicitar a intervenção dos protetores privados de segurança para que nós possamos agir com algum equilíbrio ou mesmo com alguma vantagem diante da ameaça, diante daqueles que terão violado o nosso espaço. Na ocasião, Ernesto Chiwale tomou boa nota das reclamações dos moradores do bairro da Santa Cruz, Lubito, que solicitam mais policiamento no bairro por conta dos constantes assaltos. É digna de ser registada, avaliada e a Polícia Nacional, que existe em prol do bem-estar da população, redimensionar a sua estratégia e atender os anseios da nossa população. Assim faremos, e o que nós gostamos aqui de apelar continuamente é a colaboração, é informações de interesse policial para as ameaças, para aqueles cidadãos que têm estado, portanto, a protagonizar ações criminosas. Queremos também denúncias de atos preparatórios de crime para que nós possamos agir com oportunidade e evitar que os crimes emerjam numa determinada qualidade, nesse caso Santa Cruz. Pois é, nós ouvimos agora o porta-voz da polícia na província de Benguela, que por sinal também falou sobre a preocupação na zona do Lubito. Ainda bem, ainda bem. A polícia tem de atender os anseios da população. Mas agora, vamos conversar aqui de jovens para jovens, porque há assuntos que eu não estou a perceber. A semana passada, se vocês estão lembrados, nós passamos aqui um cidadão que foi a uma igreja assaltar o pão nosso, as hóstias. Lembram-se deste caso? E hoje estamos a passar novamente um caso parecido. Tentou assaltar a igreja, o padre, atento, disse, não, você também aqui, não, eu te conheço. Mas o que é que nós temos na cabeça? O que é que nós estamos a pensar? Não é normal. Não me digam que é normal, porque não é. Então, do nada, se é fome,
É só falar com o padre. Eles até são boas pessoas, meu Deus, dão comida às pessoas. É só falar com o padre. Vai te dar comida. Você não precisa roubar a igreja. Agora, meteste só hematomas no senhor padre. Isso não se faz. Isso não se faz. Depois o padre é latão. Você é assim, você vai deixar sinais sérios, não? Isso não se faz. Tem que ter calma. A vida está difícil, é verdade, eu sei, também para mim está difícil, mas você tem de chegar no padre. Padre, pá, a situação lá em casa está realmente apertada. Os miúdos estão mesmo mal, não tem arroz, padre. Você vai tocar o âmago do padre. O padre vai pegar 1 quilo de arroz, vai te dar. E você também já trabalha na igreja. Não te dá nem 1 milho do ofertório. Epá, vamos seguir. Vamos seguir. E agora vamos falar de um assunto muito sério. Assunto sério. 10 mil milhões de kwanzas. O que é que você faria com 10 mil milhões de kwanzas? É muito combo. E juiz Gamaro estão a brincar. 100 mil milhões, eu estou aqui a dizer 10. São 100 mil milhões de kwanzas. Isso é muito dinheiro. Mas é assim, deve arrancar nesta quinta-feira, 15 de janeiro, o julgamento dos kwanzas. O caso é datado do ano passado e, na altura, chamou a atenção da sociedade angolana. Eu até tenho umas perguntas aqui, mas Zuela. Inicialmente, a denúncia feita ao Serviço de Investigação Criminal era de 7 mil milhões de kwanzas, mas, no decorrer da investigação, a Procuradoria-Geral da República chegou à conclusão que os mais de 30 arguidos, dos quais 14 funcionários da AGT, desviaram mais de 100 mil milhões. Entretanto, informações apontam que o processo que envolve este mediático caso vai a julgamento nesta quinta-feira no Tribunal da Comarca de Viana. O caso AGT escandalizou o país nos primeiros meses de 2025, tendo SIC efetuado várias detenções de funcionários da AGT e apreendido diversos imóveis em Luanda. A ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, exonerou na altura vários administradores da AGT. Os arguidos são acusados dos crimes de acesso ilegítimo ao sistema de informação, falsificação informática, associação criminosa e também peculato. Segundo a acusação do Ministério Público, a rede criminosa era constituída por funcionários de diversas posições que, aproveitando-se destes privilégios, realizavam vários negócios fraudulentos. A acusação sustenta que o grupo terá montado um esquema de evasão fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, provocando perdas significativas ao erário público. As empresas visadas são acusadas de criar redes de faturação fictícia e de manipular declarações fiscais para escapar às obrigações tributárias. Segundo o Ministério Público, esta rede criminosa operava desde 2021, recorrendo a adulterações no Sistema Integrado de Gestão Tributária, favorecendo indevidamente várias empresas através da eliminação e redução de dívidas fiscais, emissão irregular de notas de liquidação e reembolso indevidos de IVA, entre outras práticas lesivas. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas o caso já está nas mãos da Justiça. A Justiça está a trabalhar. Mas agora, vamos ouvir o jurista Nilton Capello, esse é o nome dele, Nilton Capello. É mesmo Capalo?
Nilton Capalo, recebi aqui agora a correção. Eu estava a falar bem então. Nilton Capalo. O jurista tem aqui algumas informações para partilhar conosco do ponto de vista das leis, que infrações estes cidadãos cometeram e qual será a presumível pena. Zuela. Verificou-se também, logo no início, a questão dos crimes de peculato, verificou-se também a questão da falsificação de documentos e sem que esqueçamos o branqueamento de capitais e a evasão fiscal. Olhando nesta perspectiva, este crime praticado ou perpetrado por 38 arguidos que eram, no entanto, funcionários, muito deles, da Administração Geral Tributária, estes, por seu turno, engendraram um esquema que, desde o ano de 2021 até 2025, se dedicavam a práticas de criar empresas fictícias e também eliminar aquelas que eram as dívidas quanto ao pagamento de impostos de algumas empresas, o que, por seu turno, permitiu com que esses indivíduos fossem, no entanto, enriquecerem-se com o erário público, ou seja, defraudando o sistema financeiro angolano. Porque, até certo ponto, atitudes dessa natureza são, no todo, reprováveis a todos os níveis e, por conseguinte, é fundamental que haja aqui a mão pesada da justiça para que possa, no entanto, dissuadir com que futuros indivíduos entendam enveredar por esse caminho, muito embora nós não esqueçamos que os mesmos, o seu julgamento está previsto para quinta-feira, isto é, precisamente o dia 15, que por seu turno estão aqui em torno de algumas questões que também são polêmicas. Há algumas cogitações que se levantam que, eventualmente, a titular do cargo poderá ser chamada para prestar alguma declaração, que é muito normal, porque estas questões deram-se no seu pelourio e seria fundamental que viesse também esclarecer como sucedeu. Ainda vamos ouvir o jurista Nilton Capalo. Ele agora, nesta sua segunda intervenção, vai falar aqui para os telespectadores do Zuela Meu Povo e para os angolanos de modo geral, quais serão as presumíveis penas. Vamos só prestar atenção ao que disse o jurista. Zuela. Se forem apurados que, de facto, à luz do artigo 145 do Código de Processo Penal, que define, em bom rigor, que as provas consubstanciam-se precisamente nos elementos que vão predefinir o grau de culpabilidade ou de exclusão da culpa dos arguidos, naturalmente, vamos aqui constatar o seguinte. Quanto à questão do acesso ilegítimo ao sistema de informação, a moldura penal vai precisamente de 2 anos a 240 dias de multa. O que pressupõe dizer que, a par desta moldura penal, nós também temos o de falsidade informática, que tem a mesma moldura penal, isto é, de 2 anos ou a multa de 240 dias. Olhando para a questão da falsificação de documentos, nós também temos a moldura penal que vai precisamente de 2 anos de prisão. Mas se não for o caso, naturalmente, vamos também observar aqui a questão do crime de peculato. O crime de peculato é que a moldura penal, no caso em que eles vêm aqui arrolados, naturalmente seria a moldura penal de 5 a 14 anos, admitindo a mera hipótese. E claro, caso como este cria aqui uma repercussão muito negativa e seria fundamental que esta repercussão não ficasse por ali, porque a nossa sociedade está atenta ao desfecho desse caso, muito embora quando começou a instrução contraditória foi às portas fechadas, até porque deveria mesmo ser, mas espera, por exemplo, a sociedade civil que possa, no entanto, acompanhar milimetricamente este caso, porque criou uma onda de grande repercussão e gostaria-se de ver qual vai ser, no entanto, a finalidade destes mesmos arguidos. E claro, se forem apurados os factos
tal e qual conforme faz referência à acusação pública, vai-se fazer o cúmulo jurídico, onde vai se enquadrar a pena única. E fazendo aqui um cálculo, em média, poderão eventualmente os arguidos apanhar entre 5 a precisamente 14 anos de prisão efetiva. Naturalmente que é só aqui, vamos dizer, uma breve avaliação, um breve comentário, mas que pode, no entanto, ao se fazer o cúmulo, se achar esta moldura penal em virtude da gravidade dos factos, tal e qual conforme sucederam. Senhores juristas, primeiro ao jurista aqui que falou conosco, Nilton Capalo, muito obrigado pela disponibilidade e pelo esclarecimento legal que nos deu. Muito obrigado. Aos advogados, aos juristas envolvidos neste julgamento, por favor, façam o vosso trabalho. 100 mil milhões. Esse como é de todos nós, é de todos os angolanos. Então, façam o vosso trabalho. Façam a justiça funcionar. Se faz favor. Se podiam só dividir um bocado comigo, mas pronto. Vamos aos destaques do Girassol Jornal com o Simeão Mundula. Simeão, boa noite. Hoje é terça-feira. Quais são os principais destaques do Girassol Jornal para hoje? Boa noite, Ailton Fernandes. Terça-feira e nós praticamente prontos para logo mais, às 19h45. Estamos aqui a cumprir a nossa parte, manter o nosso vasto auditório informado, informação de qualidade e pontual. Hoje, destaques para a garantia da Nunciatura Apostólica da Santa Sé. O Papa Leão XIV visita Angola ainda este ano. É uma das principais notícias que marca o dia. Olhar também para a nova arquitetura remuneratória da função pública. O ponto de situação voltou a ser abordado em reunião do MAPES e centrais sindicais. Dados preocupantes. Mais de 1 milhão de angolanos sofrem de diabetes. Aumenta o número de casos em crianças. Destaque ainda nesta terça-feira para a jornada do Presidente da República, refinaria do Lobito. Início das operações está previsto para dezembro de 2027. O chefe de Estado constatou o andamento das obras. Leste do Congo, o deslizamento de terra faz 13 mortos e deixa 30 desaparecidos. É também um dos assuntos em destaque no nosso vasto caderno informativo. Vamos ao ar às 19h45 pontualmente. Sempre a contar consigo. Então está um encontro marcado. Ailton, boa continuação e até já. Até já, Simeão Mundula. Eu vou estar atento às 19h45 pontualmente. Pronto, até já. Até já. Olha, fomos agora para os destaques do Girassol Jornal com o Simeão Mundula, mas eu não deixei de pensar nos 100 mil milhões. Fogo. É muito dinheiro. Quantos hospitais não foram construídos com esse dinheiro? Sob custódia do SIC, Serviço de Investigação Criminal, 2 jovens acusados da prática de mineração de criptomoedas. Tudo acontecia em 2 residências. Aonde? No município do Kazenga. Os jovens operavam no interior de 2 residências
que serviam de centros de mineração de criptomoedas. E o SIC apanhou-os. Não maior. Vocês estão a brincar com a polícia. Zuela. O fenômeno é novo para a nossa realidade. Atualmente, tem sido uma prática que está a tornar-se comum o desmantelamento de mineração de criptomoedas, envolvendo, na sua maioria, cidadãos e estrangeiros. Aqui, no bairro Vila da Mata, tratam-se de 2 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 20 e 23 anos, indiciados pela prática ilícita nesta residência que, pela imagem, parece abandonada e sem levantar suspeitas de quem acreditou que ali estaria a ser idealizada uma moagem para servir à comunidade. Foram detidos estes 2 indivíduos, tanto jovens de 20 e 23 anos, que encontravam-se apenas aqui a guarnecer o lugar. Foram encontrados um total de 35 processadores específicos de mineração de criptomoedas. Estamos a falar dos processadores de tipo Wattsminer, Antminer, são processadores de elevada precisão. Mentiram às autoridades de que teriam aqui uma atividade industrial de Boangeira, mas colocaram a atividade de mineração de criptomoedas. E dizer que, do ponto de vista do valor que deve ser pago ainda, eles têm quase todas as faturas em dia, pagando um valor mensal, e o contrato feito em 2021 no valor mensal de 63 mil kwanzas. Estamos a falar que só em termos de despesas com a ENDE, eles já tiveram aqui um montante acima de 3 milhões de kwanzas durante esse período. A atividade de mineração de criptomoedas estava acima de $50 dia. Este é o segundo caso de atividade de mineração de criptomoedas especificamente realizado por angolanos. O primeiro caso que nós verificamos foi no município de Calumbo, concretamente na província do Icolibengo, onde também desmantelamos 4 residências com o mesmo modus operandi. Este é o segundo caso onde estão envolvidos angolanos, com o aprendizado provavelmente de cidadãos asiáticos. Entretanto, nesta outra residência, na mesma circunscrição do município do Kazenga, o cenário era de um quintal familiar que, segundo o porta-voz do SIC-Geral, Superintendente de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, os implicados têm procurado locais clandestinos que não levante suspeita e, assim, realizarem atividades que se acredita lucrativa e têm causado vários prejuízos ao Estado, sobretudo no consumo elevado de energia elétrica desde 2021. É um quintal partilhado, como se pode observar, com 3 residências, e esta faz a 4ª residência, que o senhorio cobra o montante de 13 mil kwanzas mensalmente. E aqui provavelmente poderão ocorrer anomalias na rede elétrica pelo consumo exagerado dessas máquinas. O foco dos líderes dessa atividade é apenas lucro fácil. Neste momento, estes 2 cidadãos vão ser presentes ao Ministério Público para termos legais subsequentes. Se disso for entendimento, o Ministério Público vai promover para o juiz de garantias, que vai aplicar a medida de coação pessoal correspondente aos atos que lhe vêm agora imputados. O trabalho vai prosseguir, estamos agora no encalço dos mandantes dessa atividade e depois mais dados vamos também torná-los públicos. O trabalho de investigação criminal prossegue no sentido de localizar o paradeiro dos proprietários destes materiais dedicados à mineração de criptomoedas de forma ilegal nestas 2 residências clandestinas no bairro Vila da Mata, no município do Kazenga. Dinheiro! Dinheiro! Isso é que vai nos matar. Tudo pelo cumbu. Tudo. Mas agora, aqui é uma pergunta que eu, por acaso, gostava de deixar no ar
porque precisamos refletir. Desde 2020, 2021, mais ou menos, que começaram estes assuntos de mineração no nosso país e até hoje, eu, pelo menos, nunca ouvi ainda se pronunciar sobre quanto de energia que já se perdeu. Nunca. Por favor. Meu amigo, na vida é preciso ter calma. É preciso ter calma. Tenha fé. Confia em Deus. Você não é a única pessoa a passar por problemas. Nzambe é que manda. Nzambe é maior. A consciência é o único Deus verdadeiro de cada homem. Sobre ela descansa todo o ideal de inferno e paraíso. Ontem fez anos a minha amiga Elisandra André Sabu. Feliz aniversário, já me ia esquecendo. Nós voltamos amanhã com a mesma garra e o mesmo amor. E eu tenho dito,